Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Iris, por aqui. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham usado dessas últimas semanas para descansar um pouquinho, para dar um gás aí para a gente ir até dezembro felizinho, ok? Hoje a gente dá a entrada, né, aos conteúdos de industrialização. A gente conversou, né, sobre agropecuária, falamos sobre Revolução Verde, das principais, né, características da agropecuária dos países mais importantes aí. E hoje a gente começa a falar de indústria. E a pegada vai ser a mesma, né? A gente fala um pouquinho das revoluções que aconteceram, né? A história da industrialização e também comentar sobre as principais, né, características dos países mais industrializados do mundo, tudo bem? Então, nessa aula aqui vai contemplar, né, características, fatores locacionais, modelos produtivos, tá certo? E aí, no decorrer das aulas, a gente vai falando da industrialização de alguns países, daqueles que são mais importantes, ok? Ressalto, né, que estou disponível nas redes sociais para tirar dúvidas, então façam os exercícios da apostila, façam aqueles que eu proponho no plural para vocês, né, que eu pego da plataforma, que são exercícios mais atuais, de vestibulares, para vocês estarem prontos quando chegar ao vestibular, tá bom? Então, a aula de hoje é a 38, 39, e a gente vai falar de revoluções e conceitos, tá? Essas aulas iniciais, né, eu acredito, pelo fato de vocês já estarem no terceiro ano, muita coisa vocês já viram, tem alguns assuntos que eu acredito que vocês já estão, né, já cansados de ouvir, então eu vou tratar um pouquinho de forma mais rápida, tá? O que é industrialização, né? O que é indústria? É a transformação da matéria-prima em produtos, tá? E a indústria, mais do que ela só transformar um material, ela trouxe uma série de transformações sociais, né? Até então, com a industrialização, a gente não tinha uma divisão de classes, por exemplo, né? A gente tinha lá a nobreza e os servos, né? Essa galera que trabalhava para a nobreza. A partir de então, a gente tem as transformações sociais, a divisão, né, de classes, que a gente vai ter agora os burgueses, que são os donos das indústrias, e quem não tem indústria trabalha para ela, que vai ser os proletariados, ok? O proletário, que vai vender a sua força de trabalho. Então, essa é a primeira transformação social que se tem. E sabe-se também que há um nascimento urbano com a industrialização. Até então, né, era predominantemente um mundo rural, ok? As pessoas trabalhavam no campo e a partir do desenvolvimento das indústrias, essa massa, né, essa população começa a ir para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Então, são duas coisas importantes que a gente sempre estuda atrelado à industrialização. As transformações sociais, o nascimento da divisão de classes, tá? E o nascimento também da urbanização, tá? Bom, quais são os tipos de indústria? Existem as indústrias de bens de produção, as de base, que a gente fala que são as indústrias que geram matéria-prima para outras indústrias. Por isso que é chamada de base, né? Ela dá a base para outras indústrias. Exemplos são as siderurgias e as metalurgias, tá? Para quem não sabe a diferença, siderurgia é quando você pega o ferro, por exemplo, e transforma em aço, tá? É uma indústria mais pesada, a gente fala, né? A diferença entre uma e outra é o aquecimento do forno, tá? No caso das siderurgias, esses fornos chegam até 1.300 graus Celsius, tudo bem? E as metalurgias é uma indústria um pouco mais leve, né, em relação à temperatura do forno, e a gente vai produzir alumínio, por exemplo, vai produzir cobre, ok? Toda a matéria-prima para gerar base para outras indústrias, certo? Bens de capitais são aquelas indústrias que já têm maior valor agregado, a gente diz, tá? E por que de capital? É uma matéria-prima que vai ser criada para gerar capital para outra indústria, tá? Então vamos pensar aqui o exemplo que eu dei, né? A gente está vendo aqui um trator sendo construído, tá? Esse trator ele vai ser construído, vai ser colocado no campo e ele no campo vai acelerar o processo, né, a produtividade e vai gerar capital. Por isso que ele é chamado, então, de indústrias de bens de capital. É as indústrias que produzem maquinário, tá? Esse maquinário, depois de feito, vai ser colocado em outra indústria para gerar capital, tá certo? E as indústrias de bens de consumo, a gente diz que a caracterização dela
é ela ir direto para o consumidor, tá? No caso, a indústria de base, né? Você pega ali a chapa de aço e aquela chapa de aço vai para outra indústria, né? Vai para a indústria automobilística, vai para qualquer outro tipo de indústria. Aqui é a mesma coisa, né? O maquinário, você produz o maquinário e ele é vendido para outra indústria. Os indústrias de bens de consumo é aqueles produtos que eles vão direto para o consumidor, tá certo? Então, a gente divide indústrias de bens de consumo duráveis, tá certo? E os não duráveis. Duráveis a gente coloca aqui de novo, né? A produção automobilística, por exemplo, a indústria branca, que a gente fala, né? Produção de geladeira, lavadoras, secadoras, certo? E a indústria dos não duráveis é aquilo que a gente consome rápido, né? Que é mais perecível, vamos assim falar, né? Então, a indústria alimentícia é isso considerada, né? Bens de consumo não duráveis. E a produção de roupas, sapatos também são consideradas indústrias de bens não duráveis, tá? Isso daqui, acredite já que vocês estão um pouquinho cansados de saber, certo? Bom, para você ter uma indústria, né, você tem que ser muito coerente, muito inteligente. Não adianta você jogar uma indústria em qualquer lugar, tá? Então, sempre quando a gente fala, né, da industrialização dos países, do Brasil, a primeira coisa que se fala é o porquê da onde ela se localiza, tá? Então, quais são os elementos que determinam a localização de uma indústria? Então, elementos socioespaciais, tá? Tem que ser um lugar fácil, de fácil acesso, tá? E tem que ter uma população para atender a mão de obra, para ser um mercado consumidor, tá? E elementos estruturais. Não adianta também a gente pegar uma indústria e jogar lá no meio da floresta amazônica, tá? Para ter uma indústria, você tem que ter uma estrutura mínima de energia, de logística, de mercado consumidor, de mão de obra, tá? Para você desenvolver, senão você vai ter prejuízos, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, no caso do Brasil aqui, né, a gente tem toda uma dinâmica histórica geográfica do porquê que as nossas indústrias se localizam prioritariamente hoje nos litorais, tá? A indústria brasileira, ela teve início principalmente na região sudeste, a gente destaca aqui o estado de São Paulo, por quê? Na década de 30, quando Getúlio Vargas, né, começa com a ideia de trazer indústrias para o Brasil, trazer não, né, desenvolver indústrias no Brasil, ele pensou principalmente na questão da infraestrutura, tá? Por que ele ia jogar as indústrias na região do Nordeste, no Centro-Oeste, sendo que não tem a infraestrutura mínima? Vale lembrar que na década de 30 nós éramos um país agroexportador. Éramos, né? A gente ainda é. Mas o nosso foco era o ciclo do café ainda, tá? E a região de São Paulo tinha toda a infraestrutura, já existiam as ferrovias, já tinha um mercado consumidor, já tinha mão de obra abundante e um pouco mais qualificada do que o restante do Brasil, certo? Então ele vai colocar aqui a questão de energia, né? Ele vai colocar as primeiras indústrias aqui no estado de São Paulo, tá? E depois essas indústrias elas vão aqui se espalhando pelo litoral, ok? Por que será que vai se espalhar pelo litoral? A gente, né, a história do Brasil, o desenvolvimento brasileiro se deu no litoral, tá? Os portugueses chegaram no Brasil, exploraram o litoral. Todos os ciclos econômicos desenvolvidos no Brasil se deu no litoral. Vamos lembrar? Ciclo do pau-brasil, na região Nordeste. Ciclo do açúcar, região Nordeste, posteriormente região Sudeste, tá? Ciclo do ouro, região Sudeste, tá? Então, todas as regiões muito próximas do litoral, tá? Existe um demógrafo que ele até diz, né, que a população brasileira, ela se dá as costas, né, ela dá as costas para o território brasileiro, porque a gente praticamente só se localiza aqui nas regiões próximas ao litoral, ok? Então, por isso que grande parte das nossas indústrias estão próximas aí ao litoral, por conta do desenvolvimento econômico, por conta de um mercado consumidor, onde tem uma maior quantidade de pessoas, tá? Aí, de novo, né, esse mapa aqui mostra, né, a concentração de indústrias, tudo que vocês estão vendo, né, de pontinhos pretos aqui, municípios com presenças de firmas industriais, tá? E aqui é um mapa de indústrias inovadoras, tá? Se a história da indústria começou no litoral, aonde você vai ter inovação atrelada a isso, também vai ser o litoral, ok?
Olha outro dado que interessante, né? Sobre o IDH. Aqui, no caso, é IDH-M, porque a gente está falando dos IDHs dos estados, certo? E a gente percebe que na onde tem, né, os melhores IDHs, onde tem uma melhor qualidade de vida, vai bater também, né, vai ser muito próximo das regiões aonde há um desenvolvimento industrial, tá? Porque é uma mão de obra mais qualificada. E indústria atrai outras coisas também, né? Atrai a ciência, o desenvolvimento de universidades, tudo isso também vai impactar aqui, tá? Bom, para você ter uma indústria, você que está pensando aí ter uma indústria, né? Quais são os fatores locacionais, tá? O que que precisa ter naquela região para que você tenha sucesso na sua indústria? A primeira coisa é mão de obra. Você precisa de alguém para trabalhar, tá? Que seja de preferência ampla e barata e atenda aos seus interesses. Não adianta, por exemplo, você desenvolver uma indústria de robôs, sendo que você tem ali um público-alvo que não sabe trabalhar com robôs, tá? Então tem que ser aí que atenda também os seus interesses. A gente percebe, né, na divisão internacional do trabalho, que os países emergentes, principalmente, eles têm muitas indústrias de outros países, né, que são as transnacionais, não são brasileiras, né? E o que que acontece? Se investe bastante em cursos técnicos, já que somos um país, né, que é uma mão de obra barata para as transnacionais, o governo investe bastante em cursos técnicos para preparar a população para trabalhar nessas indústrias, tá? No caso aqui, eu não sei se vocês já ouviram, né? Olha, a gente tem aqui no Brasil, né? O Senac, o Senai, que são todos cursos técnicos aí relacionados à indústria, tá? Um dos programas que é bastante conhecido é o Pronatec, que é, se não me engano, é um programa do Senac, que é de preparação de jovens para a indústria, né, de cursos tecnológicos. Tudo bem? Tem que ter matéria-prima, de preferência, para não ficar caro. Se você ficar importando matéria-prima, o seu produto industrial tende a ficar mais caro e menos competitivo no mercado internacional, tá? Então, antigamente, né, a gente já vai ver a respeito das revoluções industriais. Antigamente era coerente a indústria estar próximas, né, da matéria-prima. Então, a gente também vai ver mais para frente, né? Por exemplo, na Inglaterra, né, onde aconteceu as primeiras indústrias, as indústrias tendiam a ficar próximas das minas de carvão, que era a matéria-prima, né, a combustão aí para gerar força, eletricidade ali, eletricidade não, mas energia para as indústrias, as primeiras indústrias da Inglaterra. Inclusive, né, existia até nessas cidades o termo de cidades negras. Por quê? Eram indústrias que se desenvolviam nessas cidades, ok? E por ser muito próximo das minas de carvão, onde havia essa exploração, eram chamadas de cidades negras, porque tinha muita liberação de CO2, né, de muito gases poluentes, então a paisagem ela era até negra da quantidade de poluição que se gerava, tá? Então, antigamente era interessante você ter a matéria-prima próxima das indústrias. Hoje, ainda pode haver, mas não é um fator tão forte, né? Hoje a gente já tem uma logística mais sofisticada do que no século XVIII, então não necessariamente a matéria-prima tem que estar próxima das indústrias, tá? É interessante também que as modalidades de transporte funcionam. Não adianta ter indústria e não ter um sistema de exportação, né, que funcione para que essa mercadoria seja transportada, tá? Então, de preferência, tem que ser transportes rápidos e mais baratos, para que o sistema de escoamento de produção dê lucro, tá? E diversidade de modalidades de transportes e logísticas articulados e eficientes. Isso a gente sabe que a gente não tem no Brasil, infelizmente. O Brasil só investe em rodovias, o que é um transporte mais caro, né? Porque a manutenção de rodovia custa caro e você também ficar ali. E também caminhão, né? Esses caminhões, por mais né, que eles sejam grandes, eles transportam menos mercadorias que um comboio de trem, por exemplo, né? Por exemplo, a gente. Comboio não, comboio é de navio. Os comboios dos navios, os trens, né? Como que chama aquilo, gente? Esqueci o nome.
os vagões, olha, que dificílimo esse nome, né? Mas os trens, eles têm diversos vagões, né? Então, tudo isso conseguiria transportar muito mais mercadoria do que as rodovias. Mas no caso do Brasil, tem toda uma questão histórica, política muito forte para que a gente invista tanto em rodovias, né? Isso é assunto de outra aula, tá? E construções de distritos industriais, né? A gente percebe, geralmente na cidade esses distritos eles ficam mais afastados, né? Não sei se vocês já perceberam isso aqui em Avaré, mas geralmente distritos industriais eles são mais afastados, né, da cidade para ficar mais fácil o tráfego, né? Para que não tenha ali trânsito, por exemplo, para atrapalhar a exportação. E geralmente eles são próximos das rodovias, para que já pega o produto e já sai para a rodovia para transportar esse produto, tá? Tem que ter energia, acho que é algo muito óbvio, né? Para você ter uma indústria, você tem que ter uma produção energética muito grande. Então, você tem que construir a sua indústria na onde tenha disponibilidade constante de energia, né? E um mercado consumidor que seja numeroso, ativo e crescente, tá? Produtos e serviços, bases necessárias para a manutenção dos seus equipamentos. Leve em consideração a presença de outras indústrias em seu mesmo segmento. Por exemplo, né, eu tenho uma indústria de... Não consigo pensar em nenhuma indústria agora. Eu tenho uma indústria de celular, por exemplo, produção de celular. É interessante que eu esteja próxima de outras indústrias que dê a manutenção para os meus equipamentos, tá? Então, eu tenho lá a indústria de celular e uma das máquinas muito específica constrói o meu celular. Tô inventando aqui, tá? Tá sendo um exemplo bem ruim, por sinal. Então, é interessante que eu construa também essa indústria próxima de um lugar que, eventualmente, se a minha máquina vir a quebrar, eu tenho uma outra indústria que vai me dar manutenção, tá? Já pensou se o meu maquinário quebra e não existe nenhuma outra indústria ou um profissional para consertar a minha máquina? Então, também é interessante produtos e serviços. Algo, né, que é mais recente aí são os incentivos fiscais. Isso é muito que está acontecendo no Brasil atualmente. Até então, né, como a gente viu nos primeiros mapas lá, as indústrias elas se concentravam ali na região do sudeste, né, brasileira e no caso estado de São Paulo fortemente. Só que com os passar dos anos, né, São Paulo se tornou um polo, né, um polo econômico, um polo financeiro, um polo cultural. Tudo isso foi fazendo que o território, né, o solo são paulistano ficasse muito caro. Tá? Então, o que acontece? Muitas indústrias têm buscado incentivos fiscais, ou seja, outras regiões brasileiras chamam as indústrias para elas, tá? Desculpa, não, no argumento, no incentivo de que não serão cobrados tributos, tá? Então, atualmente, o Brasil passa por um processo de desconcentração industrial, tá? Principalmente para a região Nordeste. As indústrias de São Paulo, né, estão saindo da nossa região e indo para o Nordeste, porque lá não se cobra impostos, né? Ou as taxas, né, os tributos, eles abaixam o valor. Eles oferecem aluguéis, né, para trazer essas indústrias, aluguéis mais baratos, tudo bem? Tudo isso na tentativa de chamar indústrias, né, chamar desenvolvimento para a sua região. Por que isso é ruim? Porque quando você deixa de pedir impostos para uma indústria, você deixa de gerar imposto que seria investido em outras áreas, né? Então, a região Nordeste fala, ó, indústrias, vem para cá que a gente não cobra imposto. A gente só quer que vocês venham para cá. Venham para cá que a gente vai cobrar aluguéis mais baratos para vocês. Então, aquele imposto, né, que seria gerado para investir na saúde, na educação, na habitação, na segurança, ela não existe esses impostos, né? E daí isso é um prejuízo social, um prejuízo para a população, ok? E o que acontece que a gente tem que deixar muito claro? Não quer dizer que as indústrias de São Paulo criam filiais no Nordeste, tá? As indústrias de São Paulo saem da região São Paulo e vão para a região do Nordeste, tá? Então não é uma complementação, né? Substitui, você tira emprego daqui e leva para cá, tá? Então, se no Nordeste não tinha emprego, agora tem, mas agora você tem desemprego também
na região de São Paulo, tá? Então, são duas coisas negativas aí, certo? Como eu comentei com vocês, né? Há uma desconcentração industrial muito grande. Até a segunda divisão internacional do trabalho, né? Existia aquela coisa: países ricos tinham indústrias, países subdesenvolvidos, países emergentes, eles eram países que só eram agroexportador. Hoje em dia a gente vive uma desconcentração industrial. As grandes transnacionais perceberam que se eles trazerem as indústrias deles para os países mais pobres, eles vão ter uma mão de obra abundante e barata, leis trabalhistas mais frágeis, leis ambientais frágeis ou inexistentes, tá? Tudo isso vai baratear muito mais a produção do que se, por exemplo, investisse e desenvolvesse nos Estados Unidos, tá? Eu sempre dou exemplo de Estados Unidos e México, né? A gente tem um caso ali no México que são as indústrias maquiladoras, né? Que são indústrias norte-americanas no México. Por que que eles colocam essas indústrias no México? Mão de obra barata e abundante, não tem sindicato para ficar enchendo o saco, né? Com leis trabalhistas, leis ambientais frágeis ou inexistentes, né? Por exemplo, a gestão de resíduos sólidos, você fazer o descarte de efluentes em rios, tudo isso, né? Essas preocupações ambientais que são colocadas para as indústrias, muitas vezes em países mais pobres não tem essas leis, tá? Ou elas são menos rígidas. Tudo isso, gente, vai barateando o produto, ok? A mão de obra norte-americana custa aí, né? Se a gente for falar de um trabalho em indústria, né? De peão de indústria, vamos colocar aí. Uma mão de obra norte-americana custa em média $16, $20. A mão de obra mexicana custa $1. Ok, né? O que é vantajoso, né? Manter uma indústria dentro do meu país ou explorar a mão de obra do meu vizinho pobre. Então, isso que acontece muitas vezes, tá? No caso do Brasil, isso gritantemente acontece. Percebam que no Brasil a gente tem indústria, mas a gente não tem indústria brasileira, tá? Eu desafio aí vocês a listar 10 indústrias brasileiras que vêm na cabeça de vocês quando vocês andam na rua aí e vocês veem indústrias, né? Geralmente as indústrias brasileiras são de pequeno a médio porte e são indústrias de baixo valor agregado, tá? A grande maioria das indústrias que a gente tem no Brasil hoje são transnacionais, né? Que elas vêm de outros países, Europa, Japão, China, Estados Unidos, se instalam aqui para explorar uma mão de obra mais barata, tá? E existe uma série, né, de chargezinhas que falam sobre isso, né? Como que esses países, né, exploram nossas riquezas, explora a nossa mão de obra, explora a questão daqui, né, não ser cobrado impostos, de ser um aluguel mais caro, e aí levam todas as nossas riquezas e a lucratividade para os países deles, tá? Além de ter uma série de marcas, né? A gente já vai conversar disso também nas outras aulas, da questão de grandes marcas, né, que a gente usa diariamente, tem um excesso de exploração de mão de obra, principalmente nos países asiáticos, tá? Que a gente também vai falar nas próximas aulas, tudo bem? Bom, nessa próxima aula a gente vai falar um pouquinho, né, da história da industrialização, tudo bem? E dos modelos de produção, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Eu vou encerrar essa aula aqui, para ela não ficar muito extensa, e daqui a pouco eu começo a minha segunda aula, certo? Obrigada, meus chuchus. Até daqui a pouquinho.